A gente segue adiante aqui, vamos falar do que realmente está, assim, extraindo o que há de melhor na humanidade, vai. Essa sensação gostosa, fascinante, cativante, que todos nós estamos aqui na expectativa de conhecer o próximo Papa, e a ansiedade desse segundo dia, meus amigos, é gigantesca e realmente a gente segue aqui buscando essa resposta. Agora, a gente vai, talvez aqui, eu proponho, Fabrício, junto comigo aqui, que a gente comece a especular quais são as impressões do futuro da Igreja Católica, dado os diferentes cenários que podem acabar materializando, tá? Porque até o momento, vale lembrar, só foi vista fumaça preta na chaminé, o que quer dizer que ainda não houve um consenso para a eleição do novo Papa. Agora, para conversarmos sobre todos os detalhes do conclave que sabemos até o momento, todos os bastidores, as articulações que seguem a mil, eu proponho que a gente receba agora, para um baita papo, o diácono Alexandre Varela, que é braço direito do Dom Orani Tempeste, o grande Dom Orani, arcebispo do nosso Rio de Janeiro, que participa do conclave nesse exato momento, inclusive. Bom dia, Alexandre, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Bom dia, André, bom dia, povo. É isso aí. Diácono, me conta, assim, você, claro, pela tua relação extremamente próxima ao Dom Orani, quando ele rumou ao Vaticano, saindo, eu imagino, aqui do Rio de Janeiro, qual era a sensação que ele estava calando fundo ali dentro dele? Nenhum cardeal abre isso, né? Esse é o segredo mais bem guardado da face da terra, né? Mas o Dom Orani estava muito tranquilo, assim como todos os cardeais que chegam a Roma, a reação normal deles é de muita tranquilidade. Primeiro, porque eles saem daqui para um funeral, então não tem nenhum tipo de empolgação de estar lá, né? Então começa pela questão da morte. E aí, assim, esse sentimento da eleição do novo Papa, ele vai se desenvolvendo ao longo desses 9 dias aí, desses 9 últimos dias de congregações. O que se chama congregações são as reuniões do Colégio Cardinalício. Então, todos os cardeais que chegam a Roma, eles se reúnem todos os dias a partir do momento em que o Papa é sepultado, normalmente. Dessa vez começou um pouquinho antes. Mas, enfim, eles estão se reunindo todos os dias desde então, e aí sim, cresce esse sentimento, essa ansiedade, mas eles já estão juntos, eles já estão conversando, e aí é quando você não sabe mais nada, porque qualquer pergunta que se faça é rebatida, justamente porque eles chegam a Roma e a primeira coisa que eles fazem quando entram, né, em reunião é um juramento de que não tocam nesse assunto, não se fala nesse assunto, justamente para evitar politicagem. Acontece? Acontece, nós entendemos que o Espírito Santo, quando a igreja fala que é o Espírito Santo que conduz o conclave, e de fato, né, é isso que nós afirmamos, é a graça de Deus passando de maneira ordinária. Então, é através, sim, dessas conversas, é através até do fato de Francisco ter nomeado esses cardeais. Então, nós entendemos que tudo isso é graça e, enfim, passa pelo Espírito Santo. E justamente para evitar qualquer animosidade futura, se evitam declarações, né? Então, assim como todos os outros cardeais, Dom Orani se fechou a 7 chaves, não falou nada, mas estava muito tranquilo. Aliás, como ele sempre é, tá? Não, isso, sendo para quem conhece essa figuraça, realmente, esse teu relato acho que bate e precisamente. Eu vou trazer agora o Fabrício Naitsky, diácono, para a próxima pergunta. Diácono, prazer falar com o senhor. Aliás, é um prazer a gente poder conversar com alguém da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Sim. O Brasil, a América do Sul, quando foi representada pela primeira vez no conclave, foi em 1914, justamente com o arcebispo do Rio de Janeiro, representando a América do Sul em um conclave. Legal. E aí eu queria saber, diácono, o seguinte, a gente está conversando bastante sobre esse conclave, por ser feito em 2025, quer dizer, o primeiro nessa época hiperconectada que a gente vive, né? 2013 já era um pouquinho assim, quando o Papa Francisco foi eleito, mas agora muito mais. E aí alimenta um pouco essa expectativa que a gente tem debatido aqui sobre a possibilidade dos cardeais já terem não um contato necessariamente, mas um conhecimento um pouquinho maior sobre quem são os outros cardeais que estão lá no conclave. Eu queria saber como é que você enxerga isso, se isso é algo que vocês aí na Arquidiocese percebem também, de repente, se você chegou em algum momento a conversar com o Dom Orani sobre isso. Muito se fala sobre o Robert Sarah, sobre o Luiz Antônio Tagle, enfim, vários cardeais que hoje a gente tem essa proximidade um pouco maior, né? Pela facilidade das redes sociais. Queria saber como é que vocês estão enxergando essa situação.
Então, vamos lá. Em 2013 já tinha bastante coisa, né? Só que o mundo era mais blog e Facebook, né, do que agora. Hoje em dia, enfim, a gente tem muitas outras possibilidades, mas assim, eu diria que essa maior conexão do público com os cardeais, do povo em geral com os cardeais, é também por causa de Francisco. Não é só a facilidade de ter informação de outros cardeais, saber quem são, etc. Mas também o fato de que Francisco sempre chamou estes cardeais a Roma para os sínodos, por exemplo. Francisco faz 4 sínodos, faz um monte de reuniões que reúnem todos. Então, ele sempre trouxe. Os cardeais hoje, quando chegam a Roma, eles não são mais solenes desconhecidos, porque antigamente era isso. Até vai. Quando, na eleição de Francisco, essa coisa já estava mais difundida, mas certamente até a eleição de Bento XVI, tinha cardeal que se conhecia ali no conclave. Né? Então você tinha o grupinho da América do Sul, o grupinho da América do Norte, o grupinho da Ásia, porque eram pessoas que não se conectavam. Como Francisco tomou a decisão de tocar a igreja de maneira sinodal, ou seja, sempre ouvindo a todos, ele convoca esses cardeais muitas vezes a Roma, e eles já se conhecem. Então, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi falar do cardeal Tagle não foi pelas redes sociais, pela internet, olha que ele é hiperconectado, mas foi por Dom Orani, né, justamente comentando sobre ele dentro de um sínodo, coisas que ele tinha dito, e isso vai favorecer muito o que está acontecendo nesse conclave. Então, eles já se conhecem, quando eles chegam a Roma, eles já se reúnem imediatamente, você tem menos rupturas, é claro que você tem ali muitas opiniões diversas, né? A gente sabe aí as muitas discussões que têm surgido sobre o perfil do próximo Papa, mas você já tem uma conversa em curso, né? Então você já tem gente que se conecta, você já tem gente que sabe falar um com o outro, então isso é muito melhor, favorece e torna a eleição não só mais fácil, mais rápida, como possivelmente mais assertiva, né? Do nosso lado, aqui, né, para quem está fora do conclave, o fato de conhecer mais os cardeais, posso te falar a verdade, só cria mais expectativa, porque antigamente a gente conhecia os papabili, né? Eu não gosto do termo papável, é muito estranho. Então, o papabili. Então, a gente só conhecia aqueles que eram muito candidatos a papa. Hoje, a gente conhece um monte deles e só aumenta a expectativa, porque quando as pessoas me perguntam, Diácono, quem você acha que vai ser o próximo Papa? Eu sempre falo, olha, eu tenho vários chutes aqui, mas não dá para passar de chute, porque se a eleição para prefeito, que tem, sei lá, 5, 6 candidatos, já é muito difícil de dar prognóstico, mesmo com pesquisa e tudo acontecendo, você imagina uma eleição secreta que ninguém fala nada, com qualquer batizado do mundo podendo ser votado, né? Mesmo que tradicionalmente a gente coloque só os cardeais no bolo, ainda assim são 252 candidatos. Então é quase impossível para a gente daqui tentar adivinhar, mas a conexão, né, essa hiperconexão faz com que a gente conheça mais coisas. Isso é bacana. Agora, também, essa hiperconexão é legal porque faz com que a gente ouça outros pontos de vista. Eu tenho um trabalho desde 2011 na internet. Foi um dos primeiros a ser blogueiro, ainda não era diácono, ainda era leigo, e já era blogueiro, já era youtuber, já era esse monte de coisa, toda hora dá um apelido diferente, agora é influencer. E desde aquela época, né, que as pessoas querem entender, querem ouvir, querem entender quais são os perfis dos papáveis. Hoje, né, em 2013 já era possível, mas as informações eram muito escassas. Então, as pessoas procuravam na internet, achavam alguma coisa ali no Google, mas era muito escasso. Hoje não. Hoje você consegue saber perfis muito rapidamente, entender se o cara é progressista, se não é, qual a opinião dele sobre uma coisa, qual a opinião dele sobre outra, até por causa dos sínodos de Francisco. Aí, de novo, eu trago a maneira como Francisco tocou a igreja, né, o tempo todo. No sínodo, os cardeais tinham que se posicionar, e o sínodo era transmitido. Então, o cardeal fazia um discurso ali, imediatamente, todos os católicos do mundo, que de fato tivessem interessados naquilo, conseguiam reverberar o que os cardeais estavam falando, as ideias que eles estavam colocando. É um mundo novo, é um mundo em que a gente tem mais expectativa, mas eu acho que principalmente nesse momento, é um mundo que a gente consegue rezar mais junto, né? A tecnologia favorece isso, e é um mundo em que os cardeais vão ter mais elementos para decidir e vão estar mais conectados. É muito menos briga, muito mais troca de ideia.
É isso aí. A gente segue aqui com o diácono Alexandre Varela, da Arquidiocese Fluminense, do nosso Rio de Janeiro. Claro, é uma espécie de braço direito, porque não, do nosso querido Dom Orani, cardeal, membro do conclave, dentre os 133. Vamos partir para um rápido break, pessoal, só para quem está sintonizado na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já já. A gente segue adiante aqui, diácono. Lembrando, né, que o diácono é o primeiro grau dos 3 graus da Ordem do Sacramento da Igreja Católica. O diácono, depois vem os presbíteros ou os padres e acima os bispos. Só para ficar claro aqui, mas está sendo um baita papo e a gente segue com ele, diácono, com o David de Tarso. Bom, eu tenho algumas curiosidades, né? Nesse mundo de hiperconectividade que o senhor citou, né? Tem algum grupinho dos realmente potenciais papas? Eu sei que eles não podem entrar com o celular, gostaria de saber isso. E também, na sua avaliação, qual deveria ser o principal ponto do novo papa para realmente melhorar e acolher as pessoas na igreja? Vamos lá, grupos eles têm aos montes, tá? Dom Orani mesmo entra em todos os grupos do mundo. O telefone de Dom Orani é público. Todo mundo que eu conheço quase na igreja tem algum grupo em que está Dom Orani. E, de novo, ele lê tudo e ele responde tudo. Então, Dom Orani gosta muito. E não é diferente dos outros cardeais. O cardeal Tagle, por exemplo, é hiperconectado também, né? Tem redes sociais, também é mais jovem dentro da juventude que a gente pode esperar num conclave, né? 67 anos, mas enfim, é um cardeal jovem na frente de todos os outros. Agora, sobre o perfil daquilo que a igreja precisa, pela primeira vez, os próprios cardeais manifestaram isso. Então, de novo, né, eles já estão tão azeitados entre si ali, em termos de capacidade de comunicação, que dentro de uma das congregações, essas reuniões que eles fazem previamente ao conclave, eles divulgaram o perfil que seria o ideal para a Igreja Católica. Então, isso nunca tinha acontecido, né? A sala de imprensa também da Santa Sé, ela dá uma resumida na reunião, ela não diz quem falou, o que falou, ela fala em termos gerais o que foi falado. Em uma dessas reuniões, a sala de imprensa liberou que os cardeais, então, disseram que precisam eleger, gostariam de eleger um perfil que fosse, que continuasse o trabalho de Francisco, ou seja, que continuasse uma implementação do Concílio Vaticano II, a gente está falando de um concílio feito em 1965 e que vem paulatinamente sendo implementado. Francisco deu uma corrida nessa implementação, mas, enfim, ele não fez nada diferente daquilo que tinha sido previsto. De qualquer maneira, a igreja entende que precisa continuar dialogando com a sociedade, precisa continuar avançando num mundo que já não se apresenta mais como cristão, mas também precisa olhar para trás e ter cuidado com a própria unidade. Então, eles colocaram isso, né? Cuidado com a unidade da igreja. Depois, o cardeal Rê até repetiu praticamente as mesmas palavras na homilia de ontem, naquela missa que abre o conclave, a Proeligiando do Pontífice. Ele faz a homilia dele e ele coloca de novo esse perfil. Ele coloca 2 pontos ali para o novo pontífice, né? Ele coloca, primeiro, olhar para o mundo moderno, saber dialogar com um mundo que cada vez mais se desumaniza. Aí ele até coloca um pouco da inteligência artificial no jogo e tal. E olhando, e também fala um pontífice que precisa amar a igreja e cuidar da sua unidade. Então, olhando essa descrição, o que eu espero, né, que eu olho disso tudo, imagino que o Colégio de Cardeais esteja olhando para um perfil agregador. Não sei se mais moderado, porque é muito difícil você falar progressista, conservador, moderado. O progressista na igreja, porque as pessoas ficam colocando tudo hoje em termos de direita e esquerda, né? Então, porque a eleição do Papa, o Papa de esquerda, o Papa de direita. A igreja não é esquerda nem direita, ela deveria estar acima da política, ela deveria dialogar com qualquer um que está na política, independente da sua ideologia, ela olha para o céu, né? Então, o Papa mais conservador, ele vai andar mais devagar nessas mudanças, né, que a igreja precisa fazer para dialogar com o mundo moderno. O Papa mais, digamos, progressista, como Francisco, ele vai um pouquinho mais no limite. Francisco era jesuíta, inclusive, né? Ele tem esse por hábito de ir no limite mesmo, até onde é possível para provocar o diálogo. Então, qual será o perfil? Será mais Francisco? Será mais Bento XVI? Mas se você for olhar, vai ser no nível da moderação. O grande ponto aí é que ele precisa passar a olhar para dentro. E aí eu faço uma comparação com as empresas, vai. Todo mundo que já trabalhou em empresa, em algum momento já teve um chefe que era genial, fazia um monte de coisa, tocava a vida e saía quebrando tudo, né? Aquele cara que faz as coisas acontecerem, mas tem que vir uma galera atrás juntando
porque senão aquele efeito não dura. Né? Então, normalmente é um gerente, 2 gerentes que vêm juntando aquilo que o diretor ou o presidente fazem para fazer a coisa acontecer. A gente está mais ou menos nesse momento. Francisco quebrou tudo, né? Fez acontecer o que precisava, reformou a Cúria Romana, avançou o diálogo da igreja com a sociedade, fez coisas muito boas. Agora, talvez precise de um Papa mais calmo, né? Que venha assentando as mudanças de Francisco e tornando, né? Trazendo a igreja de volta a uma unidade mais forte. Unidade perfeita só no céu, né? Mas uma unidade mais coerente, né? Mais perfeita. Esse foi o diácono Alexandre Varela, da Arquidiocese do Rio de Janeiro. A nossa Jéssica Peixoto aqui está doida para fazer uma pergunta, meu caro diácono, e eu não vou resistir, porque, enfim, já é nossa amiga das boas. Então, vai ficar à vontade aqui. Apesar de que tem o Bassani, tem expectativa, tem aqui realmente o programa para a gente seguir adiante, mas a Jéssica Peixoto, sempre agregando, vai fazer a pergunta final. Bom dia, Diácono, tudo bem? A minha pergunta vai ser bem breve. Eu sei que você trabalha diretamente com o Dom Orani e ele surgiu nas redes sociais como uma figura, assim. A gente sabe que não é o espírito do conclave, mas isso não impede que as pessoas façam, né? Então ele tem vários TikToks numa campanha para Dom Orani, né? E além disso, ontem viralizou um vídeo dos seminaristas torcendo para ele com bandeira do Brasil. Ele aparece, todo mundo grita, todo mundo realmente tem o coração ali nisso. E a minha pergunta é, como que tem sido lidar dentro da Arquidiocese, lidar com isso e como ele tem lidado com essa torcida, com toda essa reverberação? Muito obrigada. Olha, eu vou te dizer o seguinte, Dom Orani é muito calmo. Eu mesmo mandei esses vídeos para ele. Olha, Dom Orani, é campanha aqui para o senhor. E ele respondeu, ainda bem que é o Espírito Santo que escolhe. Então, assim, você saiu muito bem, mas ele sabe que não só o povo do Rio de Janeiro, mas tem muita gente no Brasil inteiro torcendo por ele. Vou contar uma coisa aqui, mas não é segredo nenhum, tá até no site da Arquidiocese. Tem uma serva de Deus, para todo mundo entender que uma serva de Deus é uma pessoa que tem uma causa de santidade aberta e sendo investigada. Ainda não é santa, mas está ali no primeiro estágio da causa de santidade. Chamada Lurdinha, ela é do interior de São Paulo, lá de onde Dom Orani nasceu. Quando Dom Orani era seminarista, ela vira para a mãe de Dom Orani e diz, olha, seu filho vai longe, seu filho vai ser padre, bispo e papa. Então tá aí a profecia da serva de Deus, que não deixa, é aquele famoso tão deixando a gente sonhar. Mas o que a gente pode fazer nesse momento é rezar mesmo, e enfim, eu queria inclusive convidar todo mundo a rezar pelo conclave. A gente está muito ansioso, né? Querendo muito que tudo dê certo, querendo muito que tudo fique, né? Que saia um papa, e que saia logo, porque dá uma ansiedade enorme, mas a nossa parte aqui, além de esperar, obviamente, ou ficar olhando a chaminé, é rezar, né? E quem sabe sai aí. É muito difícil, apesar de toda a torcida, que saia Dom Orani, porque imagina, seria uma hegemonia da América do Sul no papado, né? Seria muito difícil, né? Imagina, vem um argentino, agora vem um brasileiro. É pouco provável. Eu fico imaginando que esse eixo vá mais para a Europa e, se olharem para fora, vão olhar para a Ásia ou África. Porque ali o cristianismo também está crescendo muito. Isso é o que eu acho que faz mais sentido. Agora, se o conclave começa a demorar muito, a gente vai perceber, porque assim, se demora muito é porque não tem consenso. Se não tem consenso, aí vamos olhar para quem consegue fazer o consenso acontecer. E Dom Orani é esse cara, tanto que o lema dele é que todos sejam um. Então, que todos rezemos pelo conclave, vamos ficar de olho nessa chaminé com toda a ansiedade do mundo. Diácono Alexandre Varela da Arquidiocese. Obrigado, não, nós que agradecemos, baita papo aqui, trazendo essa leveza que é o que está realmente definindo o espírito em torno dessa definição do conclave de 2025 e nossa torcida também. Eu, como bom carioca também, encerrando fileira aí com o nosso Dom Orani, vou pegar o santinho, vou compartilhar esse jingle aí que já pegou na veia e vamos ver. Só o cara lá em cima que sabe essa resposta. Obrigado, diácono. Fiquem com Deus. Amém.